Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Colégio Aurora do Saber. Hoje temos um convidado especial, o professor Igor Paiva, que estará conosco hoje aqui para falar um pouquinho sobre a educação clássica. Vamos esperar alguns minutinhos enquanto nos conectamos. Já conseguimos a conexão. Estamos só esperando aqui conectar, só mais um minutinho. Então, estamos já com as nossas matrículas abertas. Para você que quiser fazer uma visita, estamos aqui dispostos a recebê-lo. E estamos tendo uma falhazinha técnica, mas isso vai se resolver, se Deus quiser. Só. Boa noite, professor Igor. Pronto, agora deu certo. Vamos fazer... Ótimo, agora deu certo. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Agora foi. Ótimo. Agora, não vejo. O senhor me ouve daí? Tudo bem, mas não o vejo. Ótimo. Aqui eu consigo ver o senhor, eu acho que todos também, em princípio, acho que vão conseguir ver. Começando, então. Bem. Tudo em ordem? Tudo sim, estou escutando muito bem. Podemos começar. Podemos começar então, professor. Podemos iniciar com uma Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Gostaríamos de apresentar aqui o professor Igor Paiva. Antes dele se apresentar,
Nós nos conhecemos há bastante tempo. O professor Igor, ele é o meu professor de latim, então eu posso comprovar toda essa cultura, todo esse arcabouço cultural que ele tem e que hoje vai compartilhar um pouco dessa cultura aqui para nós aqui nessa live. O professor Igor, ele é um estudioso de línguas, fala latim e grego fluente, além de falar alemão, francês, inglês, ter uma boa noção de italiano, de espanhol. Eu me lembro há alguns meses o professor Igor todo contente, todo alegre porque conseguiu ler um poema em russo sem precisar de tradução, sem precisar de olhar no dicionário. Tem uma noção de árabe também. Então, assim, eu pessoalmente posso comprovar essa cultura do professor Igor, além de ser especialista em matemática, ter uma grande cultura em literatura clássica. Bem, professor, mas eu vou deixar que o senhor se apresente, fale um pouco do senhor. Também nós temos uma gratidão muito grande, porque o professor Igor, ele é um dos fundadores do Colégio Pequeno Liceu. Tanto ele quanto a dona Andréia nos deram um suporte muito grande aqui no Colégio Aurora do Saber. Somos muito amigos, somos escolas parceiras, digamos assim, e somos muito gratos a essa assistência, a esse suporte que os senhores nos deram e que vem nos dando aqui no Colégio Aurora. E se o senhor pudesse falar um pouco da experiência do senhor, do trabalho que o senhor tem realizado ao longo desses anos, professor. Perfeito. Bom, agradeço a apresentação, fico lisonjeado. Então, bom, eu estudei matemática e letras clássicas, em latim e grego antigo, isso muito antes de ter um contato efetivamente com a educação clássica. Então, eu sempre tive um grande interesse pelos idiomas e muito cedo descobri que, a partir do estudo desses idiomas antigos, idiomas clássicos, dos quais vieram, né, a partir dos quais se ramificaram as novas línguas, as línguas modernas, é possível compreender muito mais e melhor. O estudo de idiomas modernos, muitas pessoas me perguntam por que estudar latim. Primeiro, porque é bom. Eu não gosto muito de instrumentalizar o latim com essas justificativas, né? Justificativas um tanto pragmáticas. Mas também, além do fato de ser bom em si mesmo, há várias outras justificativas para estudar latim, entre elas o fato de que a língua da igreja foi a língua da igreja, com o tempo, em certo aspecto, ainda é a língua da igreja, mas também por conta do benefício intelectual que o estudo latim traz em si mesmo. Mas o meu primeiro contato com as línguas clássicas não foi exatamente por uma, como posso dizer, por uma abordagem pedagógica, não foi inserida no contexto da educação clássica. Ainda não tinha no meu horizonte de possibilidades acadêmicas o fato de que ainda é possível, não só possível, como necessário, restabelecer a centralidade do estudo das línguas clássicas no contexto da educação. Algo que surgiu posteriormente. Enfim. E no estudo da matemática, a matemática eu sempre ressalto isso, quando eu falo sobre a diferença entre abordar a matemática numa perspectiva pragmática, tecnicista, e numa perspectiva clássica. A matemática é uma das poucas disciplinas que nos proporcionam a possibilidade de deduzir, de demonstrar verdades universais a partir dos instrumentos muito acessíveis, como papel e caneta. Há várias, não estou dizendo que só a matemática faça isso, né? Você provar um teorema matemático ele tem validade universal, independentemente do local, do tempo da pessoa que tenha atuado na demonstração desse teorema em particular. Então, os teoremas matemáticos são deduzidos a partir de leis lógicas que são atemporais. Então, quando uma pessoa estuda matemática nessa perspectiva, existe, inclusive, um benefício moral. Então, uma pessoa que estuda matemática
percebendo, né, nos teoremas matemáticos as verdades universais que independem da própria vontade, ela já se salva aos pouquinhos do relativismo. Assim, na verdade, não existe nenhum relativista absoluto. Se houvesse, a pessoa em questão teria de duvidar até mesmo da validade das leis, dos princípios da lógica e das leis matemáticas. Então, são três, na verdade, disciplinas, digamos assim, que, na minha opinião, concorrem para o desenvolvimento da inteligência de forma fundamental, de forma exemplar. Que é o estudo dos idiomas, nós aprendemos outros idiomas. Todo idioma é interessante, sem dúvida alguma, porque alguns são mais importantes do que outros. Mas sempre que nós aprendemos um novo idioma, isso abre portas para a nossa inteligência, para a nossa imaginação, para a nossa compreensão do fenômeno da linguagem. A literatura e a matemática. Então, o estudo dessas três coisas, que de alguma certa forma é uma outra maneira de fazer referência ao trívium e ao quadrívio. São as artes da linguagem e as artes matemáticas. A educação tem de partir disso aí mesmo. Então, a partir dos estudos que eu comecei a realizar em torno da educação clássica, isso culminou com alguns convites que eu recebi para dar aulas particulares. Nesse meu trabalho pedagógico clássico, dou aula há muito tempo, dou aula desde os 12 anos de idade, mas aulas de reforço, já dei aulas em pré-vestibular, esse tipo de coisa. Mas minha primeira experiência com a educação clássica ocorreu como professor particular de crianças cujas famílias se decidiram pelo homeschool, né, pela educação domiciliar. Então, sobretudo com aulas de latim. Aí foi a partir daí que eu vi, né, como era possível e muito produtivo introduzir o latim, a boa literatura, né, a verdadeira matemática demonstrativa, a geometria euclidiana com crianças. Então, eu tenho alunos hoje que estão com 9, 10 anos, mas começaram a estudar latim comigo com 6 anos de idade, 6, 7 anos. E é visível, né, os bons resultados que nós alcançamos em função desse tipo de abordagem da educação direta, personalizada, um para um, e dentro de uma abordagem, a partir de uma abordagem clássica da educação. Então, foi nesse ínterim que eu conheci a Andréia, que é a minha sócia hoje na Escola Técnica do Liceu, e me perguntou se seria possível, seria viável o estabelecimento de uma nova escola em Salvador. Ela começou o projeto antes de me conhecer, na verdade, a escola surgiu como em função de uma necessidade dela, né, de dar uma educação de qualidade para seus filhos. Só que o projeto foi crescendo, que outras famílias começaram a se juntar ao projeto. Então, ela me chamou para ajudar nessa parte de coordenar, de dar uma formação para os professores, né, porque nós sabemos que a formação, os cursos superiores de pedagogia em geral no nosso país não contemplam a abordagem clássica, né? Isso para não dizer de forma bastante direta que, em geral, os cursos de pedagogia nas universidades brasileiras são realmente muito ruins. Para dar uma formação então, para os professores da escola e também elaborar materiais didáticos, uma outra dificuldade muito grande das novas escolas que surgiram no Brasil, adotando uma metodologia clássica, primando por uma educação fundamentada nos princípios cristãos. Então, é muito difícil encontrar material didático que seja, ao mesmo tempo, confiável, em sentido moral, e bom, né, em sentido pedagógico. Então, por isso que eu comecei esse projeto com ela, e é um projeto que, graças a Deus, tem crescido a cada ano. Nós hoje nós temos uma casa pequena, já ampliamos, e agora vamos para uma nova casa, porque a quantidade de turmas de alunos aumentou consideravelmente. Teremos até o 6º ano do Ensino Fundamental 2, no próximo ano. Então, além disso, eu tenho um trabalho editorial, dei uma editora aqui em Salvador, chama-se Nova Lusitânia, cujo objetivo é o de publicação de obras importantes, sobretudo
no campo da literatura. Publicamos o primeiro volume das Fábulas de La Fontaine, uma edição bilíngue, né, com textos introdutórios, estudos sobre as fábulas, um manual bastante rápido e objetivo sobre como os pais e professores devem utilizar as fábulas na educação das crianças. E, bem, basicamente é isso que eu tenho feito no campo da educação. Professor, eu pediria se o senhor pudesse explicar um pouco o termo clássico, porque a gente ouve muito educação clássica, música clássica, literatura clássica, e muitas vezes a gente tem um conceito, de modo geral, as pessoas têm um conceito um tanto vago do que é algo clássico. O que é uma literatura clássica, o que é uma educação clássica, o que é uma música clássica. Muitas vezes a gente tem uma ideia que, por exemplo, que algo que é moderno não pode ser clássico, ou que tudo que é antigo é clássico. Então, se eu só pudesse explicar esse conceito clássico, como que isso não é uma coisa que esteve presente só no passado, mas que pode estar presente também nos nossos dias, explicar um pouco esse conceito de clássico que, para muitos, pode ser ainda um tanto vago. Sim, sim. Bom, não é um tema muito, tão simples, né? Algo que a gente poderia passar muitas horas ou mesmo dias já para fazer um curso, né? Investigando o significado do termo clássico, analisar a etimologia da palavra e tudo mais, né? Eu confesso que eu tenho visto assim, é um termo que está entrando na boca do povo, né? Eu fico até meio receoso disso, porque eu vejo muitas pessoas hoje utilizando o termo clássico e não fazem, de fato, educação clássica. Então, é sempre todos nós devemos tomar muito cuidado, sobretudo os pais, para não cair numa espécie de, não é bem um nominalismo, né, mas um apego ao nome, um apego tem um nome clássico, logo é clássico mesmo. É tal como ocorre nos nossos tempos com o próprio termo catolicismo, né, uma pessoa se destacou para ser de fato católico. Então, é preciso, sim, entender quais são os elementos fundamentais que perfazem algo clássico. Um livro está no título, na capa do livro, que é um livro clássico. Talvez não seja, preciso saber o que define um clássico. Mas não é algo tão simples assim, porque é uma investigação cultural, histórica, social, não se faz com instrumentos de ciência exata. Então, é sempre uma pergunta um tanto difícil de se responder. Mas nós podemos, assim, de forma muito objetiva, relacionar o clássico com a excelência. Com a excelência e com a prova do tempo. É clássico aquilo que é excelente, cuja excelência foi verificada pela experiência ao longo da história. Então, sim, uma obra de arte, uma obra literária, escrita hoje, nos nossos dias, pode vir a ser clássica em algum momento. Só que é algo que precisa ainda passar pelo teste do tempo. Então, nós, provavelmente, não veremos essa obra se tornar clássica. Ela pode ser muito boa, mas é um risco que se corre, né, acessando uma obra, perdendo tempo com a leitura de um livro, por exemplo, cuja qualidade não foi testada, verificada e afirmada por uma longa tradição histórica. É um trabalho que um crítico literário normalmente faz. O crítico literário, ele se arrisca lendo obras que podem não ser boas, provavelmente perder seu tempo, mas é preciso que alguém faça esse tipo de trabalho sem dúvida alguma. É preciso que alguém, com bastante inteligência e cultura, esteja lendo obras recentes. Mas no contexto da educação, a gente não pode fazer isso. No contexto da educação, nós temos de oferecer para os nossos alunos, crianças e adolescentes, aquilo que foi testado, aquilo cuja qualidade foi verificada. Então, eu vou dar aulas de literatura, o que eu faço? Eu vou escolher uma obra de Camões, que há mais de aproximadamente 500 anos, já é afirmado como o maior, ou um dos maiores escritores da língua portuguesa,
ou eu vou pegar um livro escrito por um autor recente que algumas pouquíssimas pessoas afirmaram como um grande escritor. Talvez seja de fato, mas é arriscado. Então, o clássico, isso pode servir não só para a literatura, mas para muitas outras manifestações culturais, é aquilo que é excelente, aquilo que se, como posso dizer, aquilo que se sobressai diante de outras produções semelhantes, aquilo que passou por um longo teste do tempo, que sempre é afirmado como algo de grande qualidade, algo que merece a nossa atenção. Né? Além disso, essa ideia sobre o clássico também traz, por consequência, a necessidade de uma hierarquia, que é algo que o mundo moderno cada vez mais tem negado, não apenas no campo da educação, mas no campo das disciplinas, da ciência, da arte, da relação entre fé e ciência, política, etc. Nós temos, no contexto da educação clássica, nós temos de ter firmemente a ideia de que existe uma hierarquia entre as obras, entre as disciplinas, existe uma hierarquia na relação entre professor e aluno, né? As pedagogias modernas, pedagogia construtivista, positiva, entre outras, buscam quebrar essa hierarquia. Alguns chegam até a inverter a hierarquia, colocar o aluno acima do professor. No curso de educação clássica, isso é impraticável, porque o professor, se ele é professor, ele o é por ser detentor de um conhecimento que o aluno não tem. Porque se o aluno já tiver o mesmo conhecimento que o professor, ele não precisa fazer aula, né? Pode se tornar professor. Né? Então, se você se coloca diante de uma pessoa que você respeita como mestre, é porque existe, no mínimo, uma hierarquia intelectual. Eu, enquanto aluno, estou diante de uma pessoa que detém um conhecimento que eu não detenho, e eu quero adquirir esse conhecimento, então tenho de respeitar essa pessoa como detentor de um conhecimento superior ao meu. Né? E é uma coisa que não é só para o aluno, os professores também devem se colocar nessa situação. Né? Eu sou professor, mas como você mencionou, eu tenho aulas de russo. No momento em que eu estou na minha aula de russo, eu não estou mais na condição de mestre, eu estou na condição de discípulo. Eu tenho de escutar atenciosamente, pacientemente, enquanto o meu professor, que é o mestre nessa disciplina em particular, nesse conhecimento, ele tem um conhecimento que eu não tenho, eu tenho de me colocar ali uma espécie de submissão mesmo. Né? Então, esses são vários elementos que estão, assim, são essenciais no contexto da educação clássica. A ideia de hierarquia, de excelência. Né? Nós temos sempre de escolher alguma coisa. Educar é escolher. Na verdade, viver é escolher. Nós sempre escolhemos. Para cada coisa que nós escolhemos, há uma série de outras coisas que nós deixamos de escolher. Né? Da mesma forma, se eu vou dar uma aula, se eu vou estabelecer um programa pedagógico, eu tenho de escolher livros, assuntos. Vou ensinar história, não é possível ensinar toda a história do mundo. Nós temos que cortar alguns eventos que não são tão relevantes quanto outros. Então, a questão é qual é o critério. Pedagogias que utilizam critérios culturais, critérios nacionais, critérios raciais, enfim. Na educação clássica, o critério para a escolha das disciplinas e das obras ensinadas é o critério da excelência. Sem dúvida alguma. Tá? Então, acho que uma boa forma, assim, bastante didática, bastante objetiva, de definir o clássico é estabelecer essa relação essencial que há entre o clássico e a excelência. O clássico é aquilo que é excelente, é aquilo que se sobressaiu. Né? E há muitas obras interessantes, eu sempre menciono a questão da literatura, porque eu tenho experiência dando aula em praticamente todas as disciplinas. Como eu tenho formação tanto na área de exatas quanto na área literária, na área que se chama de humanas, hoje em dia eu não gosto muito dessa denominação, mas é como se costuma dizer, isso possibilita estudar e ensinar diversas coisas, de aula de física, de história. Eu sempre falo da literatura porque é o campo das humanidades que mais me interessa e aquilo com o qual eu mais trabalho, né? Línguas e literatura. Então, há vários excelentes escritores ao longo da história, né? Muito interessantes, por exemplo, na história da literatura portuguesa, nós temos o João de Barros, que foi um escritor praticamente contemporâneo de Camões. Na época em que Camões viveu e escreveu,
João de Barros era mais famoso que Camões. Algum tempo depois da morte de Camões, perceberam que a obra de Camões era muito superior e o João de Barros acabou caindo em esquecimento. Eu continuo admirando o João de Barros, mas eu jamais substituiria Camões por João de Barros. Tá? Então, eu sempre que leciono literatura em língua portuguesa, eu gosto da literatura brasileira, porque não é possível começar, acho um grande erro, inclusive, que alguns professores costumam cometer quando ensinam literatura brasileira no Brasil, que é excluir a tradição literária portuguesa precedente. A língua portuguesa não surgiu no Brasil quinhentista, ela surgiu em Portugal lá no século XII. No século XII, século XIII, nós encontramos as famosíssimas cantigas de trovadorismo. É aí que a literatura em língua portuguesa começa, e alguns autores da nossa literatura beberam muito da tradição portuguesa. Então, não é possível excluir essa tradição. Mas mesmo considerando toda a qualidade, a beleza do João de Barros, em geral eu menciono, mas não cobro os alunos a leitura desse autor. Por quê? Porque, embora seja muito interessante, ele não é tão importante quanto o Camões. Então, isso é respeitar a hierarquia. Infelizmente, não dá para a gente ler tudo, né? Como se costuma dizer, a vida é curta, né? As longas, vida breve. Sabe? Mas é isso. Eu acho que uma boa forma de esclarecer o que seja o clássico é pensar em termos de excelência. No campo da educação, quando nós falamos de educação clássica, é porque nós queremos promover a excelência, conduzir os nossos alunos, nossos discípulos, à excelência. Mas que tipo de excelência é essa? Não é apenas a excelência intelectual, em sentido acadêmico. Nós temos partido de um outro princípio também, efetuar uma espécie de antropologia filosófica, uma investigação sobre o homem, de modo a compreender o que de fato é o homem, ou seja, o homem não é apenas formado de corpo, também não é apenas formado de intelecto, não é também apenas formado de alma, ele é formado de todas essas coisas. Então, uma educação que busque conduzir um ser humano à excelência deve levar em consideração todos esses aspectos da natureza humana. Então, o projeto educacional, uma proposta educacional, ela tem de considerar que o homem tem corpo, então você tem o seu corpo educado. Eu digo corpo não apenas educação física, mas as vontades, educar a vontade. Né? Que quem trabalha com criança sabe o desafio que é ali por volta dos 11, 12 anos de idade, educar a vontade de uma criança, fazer com que a criança desenvolva a virtude da paciência, um trabalho árduo, né? Mas não se pode desistir, não se pode fazer como muitos pais fazem, pais e educadores fazem hoje em dia, que é satisfazer todas as vontades da criança. Aí você não educa, na verdade, você deseduca. Mas também não posso desconsiderar o aspecto intelectual. Preciso fornecer ao meu aluno, no contexto da educação clássica, nós buscamos fornecer ao aluno um arcabouço intelectual poderoso. Né? Mas também não podemos desconsiderar o aspecto espiritual, a educação religiosa, o ensino da doutrina da igreja, da fé que nós professamos. Professor, exatamente aqui o nosso próximo ponto, nós gostaríamos aqui de que o senhor comentasse um pouco, porque como que a educação clássica, hoje em dia fala-se muito em formação integral, em formação do aluno, do indivíduo em sua integralidade. Como que a educação clássica ela favorece essa formação de valores também. Nós que somos aqui um colégio católico, temamos por valores, esses valores espirituais e valores morais. Como se o senhor pudesse fazer essa relação, como que a educação clássica favorece essa construção de valores nos alunos? Então, pensemos onde é que começa, vamos fazer uma análise histórica, onde é que começa a educação clássica, ou melhor, onde começa a educação? Eu tenho muita dificuldade em entender como educação que não é educação clássica. A gente utiliza o termo educação clássica para diferenciar
das outras metodologias, né, para enfatizar, né, quase como uma redundância da educação clássica, na minha percepção. Eu não consigo imaginar uma educação que não seja clássica, que não preze por conduzir o aluno a uma excelência. Nós pegamos, fizemos um mapeamento histórico, assim, quase todas as civilizações antigas buscavam dar uma educação excelente, ao seu modo, obviamente, ao seu modo. Porém, é na Grécia Antiga que nós encontramos a raiz daquilo que nós chamamos propriamente de educação clássica. E em que consistia, nos primeiros anos, a educação clássica, a educação do homem grego, a paideia grega. Nos primeiros anos, as crianças aprendiam música, não apenas a música no sentido artístico, mas a música como uma percepção da harmonia, da ordem que subjaz à realidade. Quando um grego usava o termo cosmos, nós quando falamos em cosmos, talvez influenciados pelo documentário de Carl Sagan, nós pensamos no espaço sideral. O cosmos é aquilo que está para além da atmosfera. Mas para um grego, não. O cosmos é tudo que existe, mas não apenas as coisas existentes no sentido material, mas também a ordem que existe por detrás da matéria. Em grego, fazia todo sentido pensar que o universo é ordenado. Essa visão sobre o universo caótico, sobre relativismo, sobre a instabilidade, isso é algo muito moderno. Para o grego, era muito claro e evidente que o mundo é ordenado, o problema é que existe uma dificuldade na nossa percepção da ordem que existe no mundo. Tá? Exato, o logos divino. Mas os gregos não pensavam em termos de um logos divino, porque eles estavam muito influenciados pela religião politeísta. Mas havia essa percepção do cosmos como o conjunto das coisas existentes e a ordem que subjaz as coisas que existem. Não existe apenas a matéria, mas existe um princípio ordenador da matéria. E tudo o que eles faziam, sobretudo em termos de estética, uma espécie de estetização do mundo, através da arte, da cultura, do teatro, da poesia, era uma tentativa de repetir na ação humana, através da ação humana, essa ordem que existe no mundo, mas que nós temos dificuldade de perceber. Então, quando eles colocavam a música como uma disciplina fundamental, eles visavam não apenas a produção da música no sentido artístico, mas também uma espécie de um espírito afinado, afinar o espírito. Tornar o espírito humano sensível a essa ordem. Então, questões assim que eram muito evidentes para os gregos, que hoje as pessoas têm se esquecido, é a questão, por exemplo, de que existem músicas que ordenam e músicas que desordenam. Platão discute isso, salvo engano, no livro 5 da República. Tenho certeza de que é na República. Posso estar errado quanto ao livro específico no qual ele trata desse tema. Então, hoje as pessoas acham que tanto faz o tipo de música, a gente que defende funk cristão, pagode cristão, coisa, mudou a letra, se a letra não é imoral, não é obscena, tanto faz o ritmo. Não é bem assim. Não é bem assim. Um ritmo desordenado desordena o espírito também. Isso era claro para os gregos, mas deveria ser para a gente também. Né? E voltar aos gregos e ler novamente Platão. Pois bem, então, ginástica, música e poesia estimulavam muito a memória. Boa parte da educação grega, antiga, consistia na memorização dos poemas de Homero. Um poema gigantesco. São 24 cantos, cada canto tem mais de 100 versos. Muito mais de 100 versos, na verdade. Então, e eles memorizavam. A memória humana não era uma coisa assim, como alguns pensam. Alguns poucos iluminados, superdotados, eram capazes de memorizar aqueles poemas todos. Uma coisa comum, era fazer parte da educação de todo homem grego, fazer um elemento fundamental da paideia grega, como nos ensina o Dana Yega em seu famoso livro Paideia. Esse é um livro que todo mundo se interessa por educação tem a obrigação de ler esse livro.
Acho que a leitura desse livro deveria ser uma espécie de pré-requisito para entrar na faculdade de educação. E aí já ia cortar, assim, lá, 80% da calhamaço com mais de 1000 páginas sobre educação grega. Né? Poucos conseguem, conheço pouquíssimas pessoas que leram essa obra até o final. Vale muito a pena. Então, para o grego, inclusive, falar sobre educação é um termo, né? Tanto que o Werner Jäger, ele evita traduzir, ele usa o termo grego mesmo, para a ideia. Por quê? Porque quando nós pensamos em educação hoje, nós pensamos a educação um vício burocrático, uma percepção institucional. A maioria das pessoas, quando fala em educação, pensa em instituição, uma instituição que segue um modelo de educação único estabelecido pelo governo, que tem de responder a uma série de processos burocráticos, etc, etc. Para o grego, não, era a coisa mais natural do mundo educar alguém. Todo mundo sabia o que era preciso saber. E aí buscavam ensinar ou aprender essas coisas. Então era tudo muito natural, tudo muito, muito articulado. Não havia essa separação entre educação intelectual, educação corporal, educação moral, educação espiritual. Todas essas coisas estavam interligadas. Então nós vemos na gênese, historicamente falando, na origem da educação clássica, nós vemos essa visão integrada da educação. E se nós queremos fazer uma educação que leva em consideração a natureza integral do homem, nós temos que voltar a essa experiência original dos gregos. Claro, passando pelos romanos, depois pela correção medieval, que introduz um aspecto fundamental, que é a doutrina cristã. Os gregos não tinham como conhecê-la, porque viveram historicamente antes da encarnação que nós temos. Então, de que modo a educação clássica nos permite educar alguém em sentido integral? Pensar na literatura, escolhendo obras com devido cuidado, para trabalhar a literatura com as crianças, por exemplo, nós temos de escolher levando em consideração a qualidade da obra, a posição dessa obra no contexto da tradição literária. Existem obras, tem muitas obras boas, mas se existe uma melhor, tem que escolher sempre a mais excelente, obviamente. Não apenas o enredo, não apenas a qualidade narrativa da obra, mas também a qualidade linguística. Muitas vezes a obra é até criativa, interessante, a narrativa, mas não utiliza a linguagem da forma mais adequada. Não se estuda, como muitos pensam, erroneamente. Nós adquirimos competência no trato com a linguagem, por exemplo, com a língua portuguesa, não a partir da gramática, mas a partir da literatura. Quase impossível formar bons escritores que não sejam antes bons leitores. Professor... Mas, além disso, as grandes obras, elas também trazem temas morais, temas filosóficos, temas contemplativos. Isso, inclusive, é um elemento fundamental de uma obra clássica. Uma obra clássica existe um livro, por exemplo, no campo da literatura ficcional, que não é apenas uma narrativa. Pegamos, por exemplo, um livro como Sherlock Holmes. É um bom livro. Eu conheço muito, já tive experiência em que diversos alunos adolescentes começaram a se interessar por literatura a partir dos romances do Sir Arthur Conan Doyle. Mas não é nada além da narrativa, não há profundidade. Na educação clássica, nós utilizamos obras também que, além de fornecer uma bagagem imaginativa e linguística ao aluno, ela também possibilita uma discussão sobre temas morais, temas filosóficos, temas que conduzem o espírito à contemplação. Professor, a gente vê que o tema é riquíssimo, é muito vasto. A gente temos a matéria para muitas outras lives, mas só assim para concluirmos essa nossa conversa sobre educação clássica, a gente percebe que quando se fala em educação clássica, você falou na hierarquia das matérias, hierarquia dentro das matérias, hierarquia dos conteúdos, a gente percebe que a literatura clássica ela tem uma primazia nos estudos clássicos. Se o senhor pudesse explicar um pouquinho a importância do estudo da literatura e como a literatura favorece, inclusive,
digamos, a ampliar o conhecimento em outras áreas também. Bom, como mencionei anteriormente, né, nós vamos iniciar um processo pedagógico, um projeto pedagógico. Nós temos de levar em consideração uma série de coisas que normalmente não são levadas. A forma como os pedagogos recebem a sua formação hoje, quando recebem, nas raras ocasiões em que recebem uma boa formação, essa formação é limitada a uma abordagem bastante técnica. O pedagogo aprende a aplicar um método de alfabetização, ele aprende algum método para ensinar operações básicas de matemática, alguma coisa sobre educação física. As poucas vezes em que ele recebe uma formação razoável, ela ainda peca por ser extremamente tecnicista. Não há algo que é fundamental, que tem de existir antes, algum tipo de reflexão a respeito do que é a educação, do fenômeno da educação. A educação envolve pelo menos 3 elementos. Que é o educador, aquele que será educado, e a própria ideia de educação, essa transmissão de conhecimento. Então, se eu paro para refletir sobre o conhecimento, eu tenho que pensar sobre o que é a verdade, como é que eu estabeleço o que eu vou ensinar, o que eu não vou ensinar, quais são os critérios, é preciso que exista uma reflexão sobre isso. Mas, às vezes, o estudante de pedagogia apenas aceita o programa de ensino superior sem muito questionamento, porque, na maioria das vezes, ele só está preocupado em receber o diploma para poder ingressar no mercado de trabalho. Esse é outro problema seríssimo que daria espaço para uma live inteira só sobre os problemas dessa perspectiva socioeconômica, né, da formação superior. Estudar para conseguir um emprego. Existe também o que deve ser o professor. O professor deve ser, acima de tudo, alguém que domina muito bem, né, o conhecimento que ele leciona e que ama o conhecimento. Acho assim, o amor do professor pelo conhecimento muitas vezes até supera certas deficiências intelectuais. Não só do professor, dos pais também, eu conheço vários casos, inclusive tem alguns alunos que são pais, eu também dou aula para pais e professores, que desenvolveram um interesse tão sincero, um amor tão verdadeiro pelo conhecimento que ultrapassaram enormes barreiras, com o objetivo de melhorar a própria formação. Então, quando você compreende a formação intelectual, a formação acadêmica, apenas como meio de ascensão econômico-social, você não desenvolve um amor sincero. Porque quando você ama verdadeiramente conhecimento, você é capaz de estudar, mesmo como se conta sobre o Werner Heisenberg, que foi o prêmio Nobel de Física. Na adolescência, ele estudava Platão em grego original nos escombros de uma igreja, assim, no meio da guerra. Se um sujeito que ama realmente conhecimento, ele vai encontrar, por mais que a vida dele seja difícil, seja atribulada, ele vai encontrar um momento para estudar. Não existe professor que não estuda. O professor que não estuda não é professor. Porque, muito além de apenas transmitir determinado conhecimento, o professor ele tem de transmitir para o aluno, se me permite o neologismo, a virtude da estudiosidade. Transmitir isso para o aluno é muito mais importante do que ensinar determinadas disciplinas. Porque no momento em que você transmite essa virtude para o seu aluno, ainda que você não consiga cumprir o programa de estudos com ele, por alguma razão, ele o cumprirá por conta própria. Esse é outro defeito muito grande, que mesmo pessoas que acham que estão fazendo educação clássica não estão fazendo de verdade, porque ainda não entenderam, porque ainda não adquiriram. São professores que às vezes passam dias sem abrir um livro. Professores que não buscam, se esforçam para melhorar a própria formação. Professores que não conseguem ler 10 páginas de um livro sem perder a atenção para a televisão, para o celular. Professores que trocam a leitura por qualquer programa social que porventura aparecer. Por mais que ele se esforce ali por aplicar o material didático todo bem desenhado que ele tem à sua disposição, ele será incapaz de transmitir para o aluno
a virtude da estudiosidade, porque ele mesmo não a tem. Essas são reflexões que não são feitas. Né? Mas falando especificamente sobre a literatura, estou falando que são três, só para deixar, assim, eu posso dizer, plantar essa sementinha. Né? Quem atua na área de educação tende, em algum momento de sua vida, a fazer essa reflexão. O que é o conhecimento, o que é o educador e o que é um aluno. A maioria dos educadores não para fazer essa reflexão. Então, quando nós pensamos especificamente no que é o aluno, eu mencionei alguns aspectos do conhecimento do professor, há muito mais que se poderia falar aqui, mas nosso tempo é curto. O que é um aluno? Não é um ser humano. O que é um ser humano? É um animal dotado de razão. Mas o que é a razão? Como é que bom, se o homem é um animal dotado de razão, aperfeiçoá-lo, conduzi-lo à excelência da sua própria natureza, é fazer com que ele seja capaz de colocar essa razão em prática da melhor forma possível. De que modo eu posso fazer isso se a razão não é como um músculo, por exemplo? Na educação física é fácil, eu quero melhorar o meu peitoral, o meu tríceps. Há um determinado exercício físico que uma pessoa pode fazer para objetivamente melhorar determinado músculo. A educação não é tão simples assim. Porém, nós conseguimos perceber que a razão humana está intimamente vinculada ao fenômeno da linguagem. O próprio Aristóteles, quando define o homem como um ser dotado de razão, ele utiliza o termo logos. É uma palavra de difícil tradução em grego. Logos pode ser verbo, pode ser discurso, pode ser razão. Então, a linguagem é aquilo que, de forma mais evidente, nos diferencia dos outros animais. É aquilo que, na lógica, nós chamamos de diferença específica. A diferença específica do homem é a sua razão. E a sua razão, melhor, de forma mais evidente, se manifesta na linguagem. Os animais não têm linguagem. Alguns animais têm até algumas formas de comunicação. Mas o animal não consegue transcender os limites dessa forma de comunicação, não consegue pegar os elementos básicos que eles já nascem por instinto, utilizados para produzir coisas novas. Né? Um golfinho tem ali mecanismos de comunicação, mas ele não consegue escrever um soneto sobre o mar, por exemplo. Isso é algo que só o homem consegue fazer. Então, se a natureza humana... Eu não posso viver apenas tendo em vista o meu conforto físico, o meu salário, a minha alimentação, porque essas são coisas que todos os animais fazem. Se o homem vive apenas tendo em vista o seu conforto físico, a sua alimentação, a sua segurança, o seu abrigo, ele vive quase como um animal, porque todos os animais fazem isso também. O que diferencia o homem dos outros animais? Nós mencionamos no início a ideia de hierarquia, o princípio de hierarquia entre as coisas, é algo fundamental no contexto da educação clássica. Então, nós temos que hierarquizar também as coisas criadas por Deus. No contexto das coisas da criação visível, o homem está acima de toda a criação. Está acima dos animais, dos insetos, das plantas. Sei que muitos militantes ecológicos não concordam, mas no contexto da educação clássica é assim que a gente pensa. Então, o que diferencia o homem, a natureza humana? É a razão. Mas como é que essa razão se manifesta? Através da linguagem. Então, se eu quero aperfeiçoar o aspecto racional da natureza humana, eu preciso aperfeiçoar a linguagem humana. E é por isso que, no contexto da educação clássica, nós damos tanta ênfase à literatura e o estudo das línguas. Porque são as disciplinas que nos possibilitam esse aperfeiçoamento de forma mais direta. Depois disso, a matemática também. E também porque, no contexto da hierarquia entre as disciplinas, tá? no que diz respeito à relação entre as disciplinas, o domínio da linguagem, o enriquecimento da imaginação a partir da literatura, a compreensão mais refinada a respeito do fenômeno da linguagem a partir do estudo dos idiomas e o domínio da matemática são fundamentais para todo o resto. Um estudante que é um bom leitor e ler bem, repito que eu já disse isso várias vezes em vários lugares, ler bem não é apenas abrir e folhear o livro.
É ler, entender e lembrar. No Brasil, há uma mania assim, terrível de ler para inglês ver. A pessoa lê rapidamente para ter o livro na estante e dizer que leu. Mas se você pergunta alguma coisa mais específica sobre o livro, não sabe responder. Então, um bom leitor, não digo um bom leitor, uma pessoa que apenas tem livros na estante diz que leu, se muito citar o título e o autor. Uma pessoa que leu, entendeu, acessou as camadas mais profundas do texto, sobre o que estamos falando de literatura clássica, além, por exemplo, Dom Quixote, um clássico, eu diria assim, os 2 livros mais importantes da história da literatura. Há uma narrativa ali, de fácil compreensão, mas por baixo das camadas dessa narrativa, há uma série de temas muito profundos. Temas filosóficos, estéticos, morais, né? Só um leitor um pouco mais experimentado consegue acessar. Ler de verdade um texto, sobretudo uma obra mais difícil, é ler, entender todas as camadas possíveis do texto, articular esse texto com outros livros lidos, e mudar algo na própria vida a partir da leitura. Se eu leio um livro e esse livro não mudou algo na minha própria vida, na minha percepção sobre a realidade, ou o livro é ruim ou eu não li direito. Tá? Então, isso é quando nós formamos um bom leitor, nós formamos um aluno com a capacidade de aprendizagem de diversos idiomas e um domínio excelente do próprio idioma, e, ao mesmo tempo, uma profunda competência matemática, todas as outras disciplinas vão. Todas as outras vão. Verdade. Eu digo para a minha experiência própria. Sempre fui um bom leitor, desde muito cedo. Porém, a disciplina de história, por exemplo, já é cada vez mais difícil. Isso tem escola pública. Então, é ainda mais difícil encontrar bons professores de história. O que eu sei de história, hoje, inclusive, dou aula de história, eu aprendi a partir dos meus próprios estudos. Possibilitados porque embora eu tenha deixado os bancos escolares com uma formação histórica com alguns buracos, algumas deficiências, como eu saí, pelo menos, sendo um leitor excelente, eu consegui sanar essas dificuldades por conta própria. Então, sobre isso que eu estou falando, quando eu mencionei anteriormente, a importância de não apenas transmitir conteúdos para os alunos, mas também transmitir essa virtude da estudiosidade. Ou seja, fazer com que o aluno entenda o que significa estudar. Estuda-se não para passar numa prova, não para passar no vestibular, não para passar no concurso público. Estuda-se porque é bom, e quando nós estudamos porque é bom, porque nós amamos estudar, estudamos para que esse conhecimento seja nosso para sempre, até o fim de nossas vidas. Quando nós formamos esse tipo de consciência, né, o processo educacional se torna muito mais fácil. Né? E daí a importância da literatura. A literatura é a porta de entrada para todos os outros. Professor, graças a Deus, o assunto é riquíssimo. Estamos a quase 1 hora de live. Eu estou com medo que a live caia, porque é o tempo máximo de 1 hora. Mas, isso que o senhor disse sobre que o professor ele tem que ser um bom estudante, isso é importantíssimo, porque essa formação continuada do professor favorece até a própria aprendizagem, porque ninguém dá aquilo que não tem. E faz lembrar também uma frase um conceito de São Tomás de Aquino, que ele diz que o bem é eminentemente difusivo. Então, quanto mais a gente se apropria do conhecimento, a tendência não é reter para si, é espalhar e compartilhar esse conhecimento com os outros. Daí que o professor ele acaba tendo essa paixão por ensinar, ou seja, essa paixão por transmitir esse conhecimento que ele tem, transmitir aos outros também. Uma pergunta, professor, eu posso contar aqui a novidade da nossa formação para o ano que vem? Claro. Nós estamos aqui, o professor Igor se dispôs, para nós vai ser muito, muito benéfico. Vamos ter, no ano que vem, uma formação com o professor Igor. Todos os professores aqui no Aurora vão ter essa formação. Essa formação é clássica, essa formação continuada. Todos os professores aqui vamos participar dessa formação aí com o professor Igor.
E desde já agradecemos muitíssimo, agradecemos não só essa live que você está fazendo conosco, essa disponibilidade do tempo do senhor, mas também toda a ajuda que o senhor nos deu, a professora Andréia também. Somos muitíssimos gratos mesmo por toda essa ajuda, essa colaboração. Podemos terminar com uma Ave Maria, professor? Claro, eu também gostaria de agradecer aqui pelo convite. Né? Para mim é sempre uma grande alegria falar sobre o tema da educação. Eu compreendo, claro, eu mencionei alguns momentos, né, crítica à visão econômica, digamos, tecnicista, mercadológica da educação, mas, claro, não estou dizendo que o professor não tenha de receber pelo seu trabalho, de modo algum, isso também é importante. Porém, é importante um professor de verdade, ele vê assim, a própria atividade, ele deve ver a própria atividade como uma vocação. É como eu compreendo a minha atividade. Eu sou professor não apenas por profissão, mas, sobretudo, por vocação. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre educação, é uma alegria muito grande, sobretudo sobre a educação clássica, levar a outras pessoas. Né, é um tesouro que foi escondido da maioria das pessoas. Eu também eu não recebi educação clássica na minha infância e na minha adolescência. Aí eu fui buscar depois. E agora eu me esforço por transmitir isso para os meus alunos, sobretudo alunos cada vez mais jovens, né? Você poder dar a educação clássica para uma criança a partir dos seus 6, 7 anos de idade, né? Que tipo de formação essa criança terá quando estiver com 15, uma criança começa a estudar latim e matemática, ler bons livros com 7, 8 anos de idade, com 15 anos, certamente superará muitos adultos com ensino superior no nosso país. Então, apoiar o projeto do Colégio Aurora do Saber muito me alegra, né, por ser uma forma de transmitir para um número cada vez maior de pessoas tudo aquilo que eu recebi por graça de Deus mesmo. Porque a forma como eu me encontrei com a educação clássica não se explica apenas por razões humanas. Né? E eu também fico feliz porque são professores que estarão estudando comigo, ou seja, né, aprimorando essa virtude da estudiosidade que eles terão de transmitir para seus próprios alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos encerrar a nossa live, então, com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.